E o Liberdade de Opinião vai direto para o Rio de Janeiro agora para conversar com o nosso comentarista Sidney Rezende. Sidney, bom dia, hein? Bom dia, como vai, Colombo? Tudo bem. Sidney, gostaria de começar o nosso papo hoje pedindo sua opinião sobre esse cerco que está sendo feito à Operação Lava Jato, não é? Nós temos aí comentários feitos a partir da Procuradoria-Geral da República, nós falamos sobre eles ontem, de investigações que estariam sendo conduzidas de maneira equivocada, sem a publicidade necessária por parte dos procuradores lá de Curitiba, que estariam escolhendo determinados inquéritos. A perspectiva também de aprovação no Congresso Nacional de um projeto que obrigue juízes e promotores a cumprirem uma espécie de quarentena se quiserem concorrer a algum cargo público, manifestação feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Você vê uma tentativa aí de uma espécie de acerto de contas com a Operação Lava Jato, Sidney Rezende? Eu acho que é um pouco além do que isso, não exatamente dessa maneira assim, mais beligerante. O que acontece? O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, é um potencial presidenciável e ele tem uma capacidade grande de subtrair votos à direita e um pouquinho ali ao centro. Consequentemente, ele é um player, como dizem os americanos, né? Torna-se alguém perigoso politicamente para 2022. Então, tem muita coisa no meio aí no jogo, justamente para criar obstáculos para que Sérgio Moro não saia, por exemplo, candidato de fato à presidência. Ele ainda não se decidiu por um partido político, ele ainda não disse claramente se postularia essa condição, mas ele tem um lastro. E como ele adquiriu isso? Primeiro, como um juiz que está na história do Brasil, na história da magistratura e pela importância e relevância dele em todo esse processo de perseguição a casos de corrupção. Como ministro, e ali ele praticou o seu grande erro, me parece, politicamente, quando ele muito imediatamente deixou a magistratura e foi para o governo Jair Bolsonaro. Para o presidente Bolsonaro foi, de fato, já se dizia na época e hoje, olhando para trás, uma jogada de mestre, porque ele trouxe toda a credibilidade, por um lado, que tinha até então Paulo Guedes na economia e, na área de justiça, o então juiz Sérgio Moro. Quando ele deixa a magistratura e adere de uma forma quase imediata a Jair Bolsonaro, ele coloca suspeição sobre a sua isenção. E aquele terá sido o seu principal erro, porque se, por exemplo, ele estivesse hoje ainda como ministro, certamente o procurador Aras não agiria como agiu esta semana e nem ontem. Ele certamente não teria musculatura ali política para avançar como está avançando, mesmo com a autoridade que tem como procurador e líder da Procuradoria-Geral da República. Então, veja bem, um juiz que está na história passa para a política como ministro, foi um ministro mediano, se a gente perguntar para qualquer pessoa nas ruas, ou mesmo para pessoas influentes e que acompanham o direito, qual terá sido o legado de Sérgio Moro, é um legado modesto, portanto foi medíocre, chato dizer isso, medíocre no sentido de mediano como ministro, e depois, como político, ele realmente é amador. Ele não se comunica bem, tem dificuldades de organizar suas ideias e mais, não sabemos ainda o que pensa Sérgio Moro em relação à cultura, em relação ao futuro do Brasil, em relação aos anseios que temos na economia. Ele, nesse sentido, é uma pessoa que não participa desse grande debate, né? Isso é muito ruim e eu não sei se 1 ano e meio, 2 anos será suficiente para ter essa marca. Ele vai utilizar, só para arrematar, a marca da corrupção, o ataque à corrupção. E essa é, na memória popular, na memória do brasileiro, algo muito vivo, né? O combate à corrupção. Isso vem de muito, mas de muito tempo. Nós tínhamos, até na década de 50, uma expressão que foi utilizada na época, ou a saúva, ou acabamos com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Então, esse sentido de que a corrupção está em todo canto é sempre uma bandeira e tem sempre gente a defendendo. E é nessa linha que vai Sérgio Moro. Eu acho pouco. Essa questão da corrupção tem sempre um apelo muito grande, desde as campanhas de Jânio Quadros lá atrás. Se a gente for buscar no passado, vai encontrar mais coisa ainda, não é, Sidney Rezende? Mas governar só a partir disso é diferente, né? O presidente Jair Bolsonaro até tentou fazer isso, né? Se colocar, por exemplo, como um contraponto ao Congresso, né? Então, ele não faz negociata, ele não entrega cargo a determinado partido, ele não faz negociação espúria que outros governos fizeram. Me parece que ele, pelo menos publicamente, mudou
a maneira de se expressar, ele não se coloca mais como um contraponto ao Congresso Nacional. Então, lá está o mal, aqui está o bem, porque nenhum presidente da República sobrevive tentando colocar as coisas nessas caixinhas, né? Bom, e tem um fato, o presidente Bolsonaro não tem uma única bandeira, né? Ele, enquanto deputado, sempre defendia militares e seus familiares, já com uma agenda conservadora. O tempo vai passando, ele incorporou a agenda de costumes, né? Por isso que ele combateu, e principalmente na campanha, de maneira mais intensa, aqueles que defendiam uma liberdade de gênero. Ele foi muito veemente com aqueles que militavam e militam na área de cultura. Ele trouxe o debate ideológico de maneira mais radical pela direita, para muitos de extrema direita, para outros bem reacionário. Então ele incorporou costumes, ele incorporou essa luta conservadora no mundo todo e trouxe o elemento ideológico. Então ele não é um político de uma bandeira só. Essa é a minha crítica a Sérgio Moro, porque Sérgio Moro tem a bandeira, sim, do combate à corrupção e tem uma folha de serviços no imaginário popular que as pessoas aceitam desta forma. A minha dúvida é, será que isto é suficiente para alavancá-lo como político, embora ele seja um player, embora ele seja um presidenciável que pode subtrair votos, sim, da base eleitoral de Jair Bolsonaro. Por isso que o presidente, né, e seus seguidores, os bolsonaristas, não querem Sérgio Moro no jogo, porque ele tira votos do setor mais conservador. Se os conservadores vierem com um candidato só em 2022, melhor para os conservadores. Mas se rachar isso aí, melhor para os oposicionistas. Bom, o ex-ministro Sérgio Moro se manifestou a respeito da disputa que existe hoje entre a Procuradoria-Geral da República e a Lava Jato lá em Curitiba. Ele se manifestou numa rede social, se a gente tiver aí para mostrar, inclusive, seria interessante o texto que foi escrito pelo ex-ministro Sérgio Moro. PGR vai à imprensa sugerir desvios da força-tarefa do Ministério Público Federal da Lava Jato, mas confrontado nada tem de concreto. A base de dados é muito extensa, entre aspas. Sim, é a Lava Jato, maior investigação sobre corrupção do mundo. Cabe a ele, Sidney, na condição de juiz e não de chefe da Operação Lava Jato, porque ele, em tese, né, do ponto de vista da função que exercia, é alguém que não pode tomar lado nessa história, né? Mas ele, a partir de agora, fora da magistratura, se sente mais à vontade para, por exemplo, defender a Lava Jato, assim, publicamente, e fechar os olhos para eventuais erros que possam aparecer ali no futuro? Nenhum problema Sérgio Moro defender a Lava Jato. Ele não é mais juiz, né? Fora no passado, por isso aquela crítica que muitos têm, no sentido de que ele não deveria ter aderido a quem estava do outro lado e de alguma maneira se beneficiou do que fez Sérgio Moro enquanto juiz, brecando os destinos políticos de Lula. Quer dizer, ali ele causou sim um problema, enquanto juiz. Mas agora não. E essa é a principal bandeira de Sérgio Moro, a defesa da Lava Jato, manter viva na memória popular e, quem sabe, do eleitor, que ali aquela maneira de combate à corrupção, se fosse implementada num governo como um todo, se teria melhores resultados. É isso que está em jogo. Esta é a grande bandeira de Sérgio Moro, entrando ou não para a política. E ele, ao defender os seus colegas, seus amigos, ainda que sejam da Procuradoria, Deltan Dallagnol e todos os demais procuradores em Curitiba, que juntamente com ele desenvolveram ali e transformaram a chamada República de Curitiba, né, num centro de combate à corrupção, a partir do que se denominou Operação Lava Jato. Então, essa bandeira é uma bandeira dele, para a biografia dele, político ou não, como eu disse, portanto, ele não está errado em defendê-la. E ele precisa fazê-lo nesse momento. O silêncio é que seria algo condenável. Não vejo problema nenhum ele fazer essa defesa neste momento. Ele não é mais juiz. Integrantes da Lava Jato demonstraram preocupação com a possibilidade da operação não ser prorrogada, porque ela vence no dia 9 de setembro e a decisão pela continuidade é justamente de Augusto Aras, que também pode prorrogar, retirando parte da estrutura, o que para os integrantes inviabilizaria novas operações. Os procuradores da Lava Jato estão se articulando para criar uma frente ampla e reagir a Augusto Aras, ao chefe deles em última instância, né? Na visão de Curitiba, o procurador-geral ataca não só a Lava Jato, mas a autonomia funcional, prerrogativa dos procuradores.
Isso é um troco, como a gente dizia aqui, das forças políticas que foram alvo da Lava Jato? Sidney, eu reforço essa pergunta porque nós vamos nos lembrar, hoje há uma parte importante do bolsonarismo que tem Sérgio Moro como adversário. Muitos partidos do Centrão que foram altamente incomodados pela Lava Jato, dispostos, por exemplo, a apoiar uma CPMI no Congresso Nacional. Aliás, ontem, o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado, disse que ele, não falando pelo governo, mas ele, senador Fernando Bezerra, apoiaria, assinaria a instauração de uma CPI para avaliar os métodos da Lava Jato. Os tucanos, acho que por razões óbvias hoje, têm uma outra visão a respeito da operação. Os petistas, me parece, têm a intenção de limpar, se possível, a biografia do ex-presidente Lula. Tem manifestação no Supremo Tribunal Federal. Chegou a hora desse encontro? Bem, primeiro, respondendo à parte da sua observação, me parece que todos os sinais já foram enviados pela Procuradoria-Geral, pelo Augusto Aras, no sentido de que, do jeito que está, não pode ficar, que haverá não é bem uma intervenção administrativa, não é intervenção no sentido de atropelar a Operação Lava Jato, os procuradores, mas vai se criar um novo ordenamento funcional, operacional interno. Sendo assim, até datas poderão ser adiadas. E ainda que não sejam adiadas, novas metodologias de relacionamento serão adotadas. Isso está mais do que é claro. Vai se dizer que certos documentos eles terão que ser democratizados, que Brasília terá que acompanhar mais de perto a agenda e o cronograma de certas operações, que não vai se permitir a independência, ainda que esteja sob sigilo de atuação de uma parte apenas de um escritório, seja ele no Rio de Janeiro, São Paulo ou Curitiba. Isso, inevitavelmente, está mais do que sinalizado. Então, do ponto de vista funcional, operacional, os procuradores, se eles querem que fique como está certo eles estrebucharem nesse momento, porque é isso de fato que está em risco. Agora, com relação ao aspecto de ordem política, é inevitável que existam forças interessadas em enfraquecer Sérgio Moro politicamente, e essas forças interessadas, elas tudo farão para que não se arranhe essa caminhada que estava pavimentada depois que Moro deixou o governo, que fez aquela ação que fez e que acabou trazendo prejuízos no curtíssimo prazo para o presidente Jair Bolsonaro. Então, sim, nós teremos implicações de ordem política e eleitoral no processo já no curto prazo. Então, também justifica que os procuradores estejam se antecipando, exigindo e pedindo a independência que tinham antes. Mas essa independência ela não será total como eles estão imaginando. Por isso, há um embate de ordem política. A princípio, a opinião pública, o cidadão, ele está acompanhando um pouco de perto sem entender muito o que está em jogo. Mas esse assunto vai se tornar popular. Repare que nós estamos aqui, desde o início, Liberdade de Opinião, tocando de certa forma, né, de maneira circunscrita esse assunto, porque nós entendemos ser importante. E ele vai virar assunto popular já já. E, aliás, não é, Sidney, a gente vai continuar, de certa forma, falando nisso, porque esses assuntos estão todos entrelaçados. Ontem aconteceu muita coisa em Brasília, hoje, certamente, esse assunto continua na pauta, porque o presidente do Supremo, Dias Toffoli, deu um apoio, né, forte, do ponto de vista do cargo que ocupa, um projeto de lei que já está em tramitação na Câmara dos Deputados, que obriga juízes e promotores a cumprirem uma quarentena de 8 anos se quiserem concorrer a um cargo qualquer, deputado, vereador, prefeito, governador ou presidente da República. Então, saiu da magistratura ou do Ministério Público, 8 anos de quarentena, e se quiser ser político, vai ver como isso vai acontecer depois de 8 anos. Você é a favor dessa quarentena? O ministro Dias Toffoli diz que ela é fundamental para evitar que a demagogia, que os cargos sejam ocupados com demagogia, para depois essa demagogia beneficiá-los durante um período eleitoral, um processo eleitoral logo na sequência. Você acha válida essa quarentena, Sidney? Tem que existir a quarentena, então, nesse sentido, a minha opinião é favorável à quarentena. Agora, 8 anos, eu não entendo e até agora não ouvi, e mesmo tendo acompanhado todas as explicações, algo que me convença que 8 anos é um tempo suficiente. Parece mesmo alguma coisa assim, agosto, né? Porque hoje em dia, se existem 3 anos aí que é preciso cumprir alguém do judiciário, essa quarentena. Ora, se você dissesse o seguinte, vamos fazer, sei lá,
5 anos para que fique além do mandato atual de 4 anos, né, de governança, teria uma explicação justificável. 8 anos, o que está me parecendo é que está se criando aí casuisticamente, uma palavra muito usada na política brasileira, né? É um casuísmo, algo que é estranho à régua, né? Fora do compreensível. Seria o seguinte, está se criando um animal, um bicho que tem cara de Sérgio Moro, tem patinhas de Sérgio Moro, tem o rabo felpudo de Sérgio Moro, mas se quer dizer que não é Sérgio Moro. Porque o que muita gente não sabe é que se essa medida passar, e há pouco você dizia, por que razão até possa ter gente interessada, porque o presidente Jair Bolsonaro tem interesse em tirar Sérgio Moro da disputa. O PT, por sua vez, tem todo o interesse em alvejar Sérgio Moro por N razões, né, compreensíveis no sentido de ter atrasado a vida do Partido dos Trabalhadores, né, do ponto de vista judicial. E tem o Centrão, que não quer também nenhuma investigação mais profunda à lá Sérgio Moro e à lá Operação Lava Jato dos últimos anos. Então, essas 3 forças podem aprovar no Congresso Nacional essa iniciativa. Por que esse animal aí, né, esse morotófone, esse novo bichinho com rabo felpudo, com 4 patinhas Sérgio Moro, com focinho de Sérgio Moro? Porque ela poderá alcançar Sérgio Moro. Muita gente vai dizer, ora, mas ele já deixou de ser juiz, valeria para frente. Ele não é mais juiz. Repare, ele não tem direito adquirido, porque ele ainda não é candidato. Não teve convenção, ele não entrou em candidato nenhum. Então, é uma expectativa de direito. Sérgio Moro tem uma expectativa de direito, mas ele não tem o direito adquirido. O caso do juiz Witzel, que é governador do Rio. Não, ele tem direito adquirido, porque ele foi eleito nas urnas e até o momento em que ele está no poder, ele é governador. Portanto, tem um direito conquistado. No caso de Moro, não. Bastaria ter uma legislação nova dizendo que juízes e procuradores teriam que aguardar uma quarentena de 8 anos e amanhã, Sérgio Moro, tentando fazer a filiação num partido, vai se perguntar, eu vejo aqui que o senhor já foi juiz no passado, né? Isso você perfeitamente foi juiz. Infelizmente, o senhor vai ter que cumprir a quarentena, já que o senhor está aí 1 ano fora, teria mais 7 pela frente. Então, repito, tem um bichinho aí muito estranho, com carinha de Sérgio Moro, com patinha de Sérgio Moro, com um rabo felpudo de Sérgio Moro. Pode não ser para Sérgio Moro, mas parece. Bom, então agora a gente vai falar de Tucano, então, e de Operação Lava Jato, porque o juiz federal Diego Paes Moreira aceitou denúncia da Lava Jato, do Ministério Público Federal, e o ex-governador paulista, José Serra, virou réu na Justiça Federal, acusado de lavagem de dinheiro. Ele era governador de São Paulo e, nesta época, durante este mandato, teria recebido dinheiro da Odebrecht pelas obras do Rodoanel em São Paulo. É essa acusação feita contra ele. O ex-governador não se manifestou até agora sobre essa denúncia. No final da tarde, o ministro Dias Toffoli suspendeu as investigações, mas em pouco mais de uma hora, a Justiça Federal aceitou essa denúncia. Qual é a sua opinião sobre esse vai-vem no caso do ex-governador, senador José Serra, Sidney? Quando se tem uma investigação, é preciso aguardar essa investigação, ela se aprofundar, porque se espera que a investigação chegue a provas e aí fica muito mais fácil a gente emitir uma opinião mais séria. O achismo, o ouvir dizer, eu já suspeitava, eu tenho para mim que, ele não leva muito a uma boa reflexão. Então vamos tentar aqui analisar os fatos objetivos. Que expoentes do PSDB não têm sido alcançados pela justiça em quantidade em comparação a outros oposicionistas, até de esquerda, outros políticos, isso é absolutamente comprovável. Aécio Neves até hoje está aí por ter a sua definição do futuro do ponto de vista de investigação. Michel Temer, ex-presidente, tem uma vasta documentação no Supremo Tribunal Federal contra ele e também parece que a coisa não anda tão rápido assim. Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais, se demorou muitos anos, né, para que depois decidisse ir para a primeira instância. Tem, então, um aspecto que é esse, político, que por alguma razão, né, os tucanos conseguem voar de uma maneira mais alta, né, do que outras aves. A segunda observação é que José Serra tem mais de 70 anos. A probabilidade disso alcançá-lo com uma punição, se ele vier mesmo a ser comprovada os seus atos de descaminhos da corrupção, com mais de 70 anos ele não será punido. A filha dele, Verônica, sim. Aí temos aí um ponto muito sensível que até numa eventual
judicial, mais adiante, colaboração na justiça. Normalmente os pais e as mães são muito cuidadosos e explodem na hora de proteger os seus filhos. Então a filha Verônica dele, ela pode ser alcançada. E o terceiro elemento é aquela pergunta: será que a Comissão de Ética, né, do Senado abrirá um processo contra José Serra? Eu acho isso pouquíssimo provável. Nós temos várias evidências de processos que não foram tocados para frente. Ora, o presidente da República tem contra si 32 processos de impeachment e isso não anda na Câmara dos Deputados, né? O deputado Rodrigo Maia não coloca isso para voto nem nada, ainda que nós entendamos que se fosse, podia ser até que ele não fosse empichado. Só quero dizer o seguinte, não acredito que ocorra, recapitulando, no Congresso e no Senado especificamente, nada na Comissão de Ética. Do ponto de vista da punição objetiva por ter mais de 70 anos, nada alcançará. O terceiro elemento é o de ordem política, que o PSDB consegue, de alguma maneira, passar por debaixo da cordinha. E, finalmente, tem ainda um outro aspecto, né? Que o processo judicial é muito demorado. E quem tem bons advogados leva isso para frente por muitos e muitos anos. Eu acho que não vai pegar nada para ele. Sidney Rezende no quadro Liberdade de Opinião. Sidney, até amanhã, hein? Até amanhã. Lembro que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro Liberdade de Opinião não refletem necessariamente a posição da CNN.